Irão a terceira semana de Juventude Jusceridó a partir de hoje até o próximo dia 4 de setembro. A semana acontecerá virtualmente e nesse período serão promovidas mesas e debates diversos dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. A gente recebe aqui nos estúdios Fernando Ferreira, ele que é coordenador da Rede de Juventude Jusceridó. Fernando, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, né? Bom dia, Geraldo. É uma honra estar aqui, plena segunda-feira, para divulgar essa programação que a gente fez com tanto carinho, tanto esforço e que tem esse jeito remoto, esse jeito virtual, né? É diferente, né? Muito diferente, até mesmo pra gente. A gente nunca tinha planejado nada virtual, nada dessa dimensão, né? E a gente, assim, preparou com bastante carinho e aproveitou também esse modo virtual para trazer várias pessoas, né? De todo o Rio Grande do Norte, do Brasil, né? E existe até pessoas internacionais, assim, nessa semana, né? Que a gente intitulou como Ressignificando e Conectando Vidas, né? Tudo a ver com a pandemia? Tudo a ver com a pandemia, justamente porque a gente teve que ressignificar até mesmo o papel das juventudes em meio a todas essas questões, porque a gente fala que as juventudes são as pessoas que sabem mais mexer, né, nessas questões virtuais, mas que somos o público que estamos mais sofrendo com todas essas questões também, porque a gente tem muito essa questão do próprio contato, né, de estar conectado fisicamente, né, e a gente teve que se ressignificar justamente nessa conexão virtual, né. Agora, vamos contextualizar, como é que surgiu a terceira semana da Juventude Jusceridó? Assim, então, a gente vem fazendo há 3 anos, né, essa semana, né, sempre entre os meses de agosto, setembro, né, que a nível mundial e internacional é considerado os meses das juventudes, né. Então, assim, surgiu com a necessidade de fazer mesmo a semana de juventudes que a gente vinha fazendo anualmente, né. Então, a gente pensou, e aí, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o quê? Né? Que a gente também estava passando por algumas reestruturas dentro da rede, né? Eu assumi não faz nem um mês, né? Essa rede de juventudes, mas que a gente sentiu essa necessidade de discutir, né? Então, ficamos pensando, né? A rede, de conjunto com a Caritas, né? Qual temática, o que iríamos abordar, né? Foi quando surgiu a proposta das ODS, né? Da ONU, né? Que é uma pauta bastante presente aí em vários lugares, mas que às vezes a gente não sabe aproveitar, né? Então a gente trouxe essa temática, né? Elas são 17, mas a gente escolheu apenas 5, né? Devido dentro dessas 17 existe 169 metas, né? Então não daria para trabalhar as 17 ODS, então escolhemos 5 e iremos durante a semana trabalhar 5 dessas 17 ODS. Como é que vai ser a programação? A programação, a gente começa hoje, né, falando sobre a ODS 3, que ela traz o tema saúde e bem-estar. Teremos uma palestra da psicóloga Luana Santos, né? E o mediador será o Heitor Felipe, que é o articulador de juventudes da Caritas. Então, hoje a pauta será saúde, né, e bem-estar. Amanhã, dia 1º, será educação de qualidade. E teremos PC Nascimento, que é o diretor nacional, diretor da Uni do Rio Grande do Norte. Teremos os grêmios estudantis aqui da Escola ECAM e do Instituto Federal, e teremos uma jovem Idiamara, né, que ela é de São Paulo, que ela tem várias vivências a nível internacional, inclusive na América Central, trabalhando justamente essa ODS sobre educação de qualidade, né. Na quarta-feira falaremos sobre redução das desigualdades, então teremos Agnes Camilo, que é mais uma jovem que tem um projeto voltado para essa ODS. Teremos Ever, que é do Rotary, teremos
Bruna, que é da Caritas Nordeste 2, e Wagner, né, que é um jovem que estuda, né, e é graduado em Ciências Sociais. Na quinta-feira, né, teremos uma ação contra a mudança climática, então terão várias pessoas ligadas a esse tema, principalmente da Universidade Federal, né, Amanda Mota, né, Ana Caroline, Bruno, né, Pablo Rangel, né, Daniele Jovem da Silva, que são pessoas que têm projetos ligados diretamente a questões climáticas, a questões ambientais aqui na região do Seridó. E por fim, teremos uma discussão, né, sobre paz e juventudes, né, com uma jovem chamada Paola, né, que ela hoje se encontra fazendo mestrado no Japão, justamente voltado para essa ODS também, e ela tem um projeto a nível nacional, que é combate à violência contra a criança, e também teremos a Associação Brasil Soccer HK Internacional, que é uma organização visada na paz, cultura e educação. E teremos Roberto Jefferson, que é um cara que discute justamente a economia de Francisco, né? Não então, é o ex-senador. Não, Maria, ele não. Todo mundo faz essa brincadeirinha. Até mesmo eu, quando peguei o nome assim, não, mas não é o cara lá, não é ele não. Né? Então, pensamos cuidadosamente, né? Cada pessoa, né? E cada temática que pudesse englobar, né, os jovens do Seridó, né, do Rio Grande do Norte e do Brasil, para que a gente pudesse fazer um seminário que pudesse trazer reflexões voltadas para todos essas pautas, né? E a gente quer que no fim, né, dessa semana a gente possa articular melhor as juventudes e a gente possa sugerir, né? Eu sei que é muito difícil pensar isso em meio a um cenário político, mas a gente quer sugerir que em cada município possa pensar os conselhos de juventudes, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o Seridó, a gente só vai ver Lagoa Nova, Currais Novos, né? E a gente precisa desses conselhos municipais ativados para que a gente possa pensar melhor as juventudes locais. Caicó, né? Não tem um conselho de juventude? Não tem. Por que é tão difícil? Olha que Caicó é uma cidade que deveria ser exemplo, né? Sim, para a região toda. E assim, a gente busca ter esse diálogo constantemente, mas parece que não existe... Falta no jovem caicoense o protagonismo? Não é que falte no jovem, falta nas gestões, sabe? Então o jovem, ele quer ser ouvido, né? Sim, Marcos, quando a gente olha para as juventudes, por exemplo, a gente percebe que existem vários grupos, mas que, por exemplo, discutem a mesma pauta, mas que estão separados, entendeu? Então, a gente não consegue, muitas vezes, fazer um resultado que afete diretamente as juventudes como todo, né? Existe, por exemplo, grupos religiosos, existe grupos partidários, existe grupos, sei lá, de música e tudo mais, mas que está muito separado. Né? Então, a proposta do próprio conselho é que possa juntar para que possa existir um efeito maior. Por exemplo, entender o índice de desemprego, o índice das próprias necessidades que os municípios têm. Né? Então, a proposta dos conselhos é justamente isso. Né? Então, a gente está tentando conversar, né, com a própria gestão aqui de Caicó, e de outros municípios, para que a gente possa, nem que seja, estruturar um conselho para que a gente possa conversar melhor, dialogar melhor. E a semana também tem esse objetivo de despertar, por exemplo, nos municípios a importância de ter o seu conselho? Sim. Inclusive, na própria abertura de hoje, a gente terá a Secretaria Estadual de Juventudes presente também. A gente terá embaixadores jovens da ONU, né, presente nessa abertura, justamente para a gente pautar a importância do protagonismo juvenil, a importância dessas ODS na própria juventude, né? Então, foi tudo um planejamento pensado para que a gente possa fazer uma causa e o efeito ser justamente essa articulação melhor
das juventudes aqui no Seridó. O fato de ser virtual permite, por exemplo, que vocês tragam para a semana palestrantes que em qualquer parte do mundo, o que seria difícil se fosse presencial, Sim, né? sim, sem dúvida, né? E a gente já recebeu várias inscrições, né? Até mesmo do Chile, de São Paulo, né? Então vai ser um evento internacional. Vai ser um evento com uma pegada internacional, né? A gente quer justamente englobar todas essas pessoas que têm uma certa ligação com essas ODS, né? Que muitas vezes, por mais que tenha metas e tudo mais, mas que são pautas muito particulares, né? Então, assim, essa é o nosso sentimento. Fernando, quem quiser participar, como é que faz? Pronto. Como vai ser virtual, né? Então, só é ir lá no Instagram da Rede de Juventudes do Seridó, né? Que é Rede de Juventudes do Seridó. E tem lá o link para que possa clicar lá e fazer toda a inscrição, né? E nessa inscrição pede nome, coisas básicas, nome, e-mail e tudo mais, para que a gente possa mandar o link, né, da nossa semana, né? Então é simples, só ir lá no Instagram da Rede de Juventudes do Seridó e tem lá o link logo na bio, né? E fazer toda a inscrição, e os links a gente vai mandando diariamente. Aproveitando aqui a ocasião, nós estamos aí prestes a vivenciarmos uma eleição, as eleições municipais, né? E a juventude também tem pleitos para os futuros gestores? Então, é muito complicado a gente. Eu pensei que o cenário municipal já estaria totalmente diferente, né? Mas a gente vê muito ainda pessoas usando a pauta da juventude, né? Várias pessoas usando a pauta da juventude, sendo que a gente que trabalha com políticas públicas, né, juvenil, a gente vê que não é bem assim. Porque, por exemplo, eu falo que eu estou há 3 anos na rede de juventudes e a gente, assim, incansavelmente está tentando discutir juventudes, e durante todo esse processo, essas pessoas que se dizem pautar essa juventude nunca esteve do lado da gente, nunca esteve interessado da gente. Então, muitas vezes existe uma apropriação, sabe? Dizendo que, discuto políticas públicas para a juventude, mas quando o bicho pega, vamos dizer assim, essas pessoas não estão lá, né? Existem nomes, existem pessoas assim que eu vejo assim que até tem, né, um bom Trânsito, um bom caráter, mas que estão por trás de velhas políticas de oligarquia, né? Não vou... Isso prejudica a pauta da Claro juventude? que sim, né? Porque quando não existe uma boa vontade, logo não existirá uma boa gestão, né? Existem vereadores, por exemplo, aí que diz que pauta a própria juventude, e eu fico me perguntando, qual juventude? A juventude que interessa ou toda a juventude de Caicó? Né? Ou talvez a que votou nele, certamente, né? Certamente a que votou nele. Então, a minha preocupação hoje, né, é justamente criar uma boa base, né, na própria juventude, para que ela mesma possa discernir, né, quem são as melhores pessoas para concorrer no próprio legislativo, assim. Então, a minha preocupação, né, foi justamente perceber isso. Nossa, em que ponto erramos e em que ponto podemos melhorar para que essa base possa ser feita, né? Agora, Fernando, você que transita muito bem nessa questão, por exemplo, da juventude, você coordena a rede de juventude do Seridó. Quais são as principais carências da juventude aqui em Caicó? Hoje a gente fala muito na questão de emprego, sabe, Marcos? Né? A gente acaba o próprio ensino médio e não sabe para onde ir, a não ser no próprio comércio de Caicó. Que eu não falo como ponto totalmente negativo, não. Pelo contrário, todo trabalho... É uma opção, né? Todo trabalho é digno, né? Mas eu acho que as próprias gestões, né, o próprio legislativo deveria pensar mais em projetos voltados para essa juventude. A gente tem cursos assim incríveis, tanto técnico como ensino superior aqui, mas que, por exemplo, muitas e muitas pessoas, até mesmo graduadas, entendeu?
não tem para onde ir quando acaba a própria graduação ou o próprio curso técnico. Eu acho que a gente pode pensar dessa forma, pode pensar nessa perspectiva, assim, de criar melhor desenvolvimento para amenizar todas essas desigualdades que hoje existem, sabe, Marcos? Então, assim, emprego eu acho que é uma pauta, assim, que não pode ser secundária, né? Não pode ser pensar depois. Eu acho que criar essa base, criar essa consciência e dar oportunidade para essas juventudes que tanto sofrem, sabe? Tanto sofrem porque não tem muitas expectativas. Então, não existe, né, essa expectativa. Então, quando não existe expectativa, muitas vezes não existe busca e fica muito nesse senso comum, né, nessa desesperança, né? Então, eu acho que tanto para esse novo povo que vai vir aí, né, no próximo ano e tudo mais, eu acho que tem que pensar com mais cuidado, né? Tem que pensar com mais carinho, não só, né, nos seus desejos pessoais, mas sim no povo, né? Porque eu acho que os próprios vereadores, né, o futuro prefeito que vem aí, tem que pensar no povo, né? A partir do momento que eu penso só em mim, nas minhas necessidades, eu trago atraso para minha cidade, para o meu município. Ao longo dos últimos anos, tomara que esse ano isso seja consertado, a juventude ela ficou ausente, por exemplo, de propostas dos governos aqui em Caicó? Sim, né, por mais que voltando assim, por mais que exista, por exemplo, um legislador lá dentro que fala assim que é da própria juventude, mas eu não vejo assim, então se ficou totalmente. E Marcos, um conselho municipal não é difícil de gerar, sabe? Não é difícil, não é difícil de fazer um governo assim voltado para uma pauta juvenil, dar uma oportunidade, não é difícil. Eu acho que falta muita vontade, falta muito desejo, falta muito interesse da própria gestão, né? De tipo conversar com esses grupos, né? Porque, tipo assim, ainda bem que a própria região não tem só a rede de juventudes do Seridó. Existem outros grupos, existem outras direções, assim, que poderiam, sabe, dar esse protagonismo também, né? Mas que eu não vejo, sabe, assim, infelizmente, assim, me deixa até angustiado muitas vezes. Gente, é o básico, é o mínimo, né? Porque a gente vende muito esse discurso, a juventude é o futuro da nação, e a gente não aposta, não investe nesse futuro da nação, né? Então é algo muito, muito delicado e cuidadoso. Eu queria que agradecer a sua participação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço, a gente está muito ansioso para ver como vai ser essa semana, como a gente falou, é algo muito novo, né? Mas que a gente, né, tá fazendo com muito carinho. Quero convidar todas as pessoas que estão ouvindo, não é só a própria juventude que pode participar, todas as pessoas podem participar, né? Então é só ir lá no próprio Instagram da rede de juventudes, né? Quem não conseguir, quem não tiver Instagram, pode procurar o meu Facebook, Fernando Ferreira, né, que a gente pode também passar o link, né? Então é isso, né? Muito obrigado por mais uma vez esse espaço, e esperamos que possamos causar alguma coisa na juventude e no próprio Seridó, para que a gente possa colher frutos assim bastante positivos, né, para a própria comunidade local. Conversamos aqui com